Oi, pessoal. Eu sou o Marcos Alvito, da Universidade Livre do Alvito. E essa dica aqui é sobre como entrar no mestrado ou doutorado. É a primeira parte, porque é um tema complexo. Bom, hoje em dia, principalmente história, ciências humanas, sociais, quem só tem a graduação é que nem uma pessoa que está só de sunga, de tanga, né? Quem tem o mestrado já colocou uma bermudinha, uma camiseta mais esperta. O doutorado, a pessoa tá de terno gravata, no caso da mulher, um vestido longo, social. E com pós-doutorado, que é um estágio, a pessoa coloca um chapéu estiloso, uns adereços e tal. Afora a brincadeira, né, o mestrado e o doutorado, obviamente, são extremamente relevantes para a formação e são diferentes da graduação porque eles envolvem mais uma pesquisa e um trabalho mais alentado de escrita da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado, né? Mas eu vejo que muitas pessoas fazem a escolha errada do programa de pós-graduação ao qual eles querem se filiar, ao qual eles querem participar, né? Então você tem que buscar algumas informações sobre o programa de pós-graduação. Não basta dizer, é um excelente programa, ou tem um professor assim que eu admiro. Não. A primeira coisa é a seguinte, para o teu perfil, né? É um bom programa de pós-graduação para o teu perfil? Por quê? Porque o processo de seleção hoje ele é muito duro, tem muita gente que participa. E cada programa privilegia uma coisa no processo de seleção, né? Vamos dizer que você é um estudante que durante toda a sua graduação você participou dos chamados laboratórios e produziu pequenos artigos, participou já de simpósios, apresentou comunicações, etc. Você vai se encaixar bem num processo seletivo em que se exija, por exemplo, o currículo Lattes até para o mestrado. Né? Aí você vê que aquele lugar está privilegiando a produção. E você tem produção. Se você for um aluno que passou a graduação, estudou muito bem, passou muito bem e tal, mas não entrou em um laboratório, não teve tempo para participar de pesquisa e não tem produção no currículo Lattes, o que não é nenhum crime. Eu não acho que na graduação isso deve ser obrigatório, mas não adianta você escolher aquele programa de graduação, de pós-graduação, de mestrado, que você não vai conseguir entrar. O doutorado nem se fala. Aí todo mundo tem que ter artigo publicado. Hoje isso vale muito na maior parte dos programas de graduação, de pós-graduação. Mas tem uma outra armadilha, né? Que é a armadilha da entrevista. Infelizmente, a gente não pode garantir, muito pelo contrário, né, que todos os programas de pós-graduação tratem alunos e alunas, os candidatos, de forma neutra. Muitas vezes, né, existe uma preferência por alunos e alunas daquela própria universidade, existe preferência por aqueles que já são dos laboratórios, que já desenvolvem pesquisa junto a professores. Isso acontece, né? Não é nenhuma novidade, todo mundo que está na universidade sabe disso. Ora, aonde é que isso se, digamos assim, como é que é feita essa mágica de favorecer determinados estudantes em detrimento de outros? Ora, essa mágica ela pode ser feita basicamente em dois momentos. Ela pode ser feita na entrevista, ela pode ser feita no projeto de pesquisa. E pode ser feita em ambos. Tá? Então, por exemplo, um programa que na seleção ele atribui uma nota à entrevista é meio complicado, né? Porque a entrevista é totalmente subjetiva. Você não pode nem pedir revisão de uma entrevista, né? Ela não é nem gravada. Você não sabe o que foi que você disse que desagradou tanto assim. Você não sabe quais são os critérios. Você não sabe o que eles querem ouvir. Então você deve procurar, eu diria aos estudantes, procurassem sobretudo os programas de pós-graduação que dão maior importância à prova escrita, certo? A prova escrita, onde não houver identificação dos candidatos, né? No programa de pós-graduação lá de História da UF, os candidatos recebiam o nome de personagem de história em quadrinho. Era o Mickey, o Pateta, o Tio Patinhas, etc. Para a gente não saber que prova que a gente estava corrigindo, né? Outro elemento que também é perigoso é o projeto de pesquisa. Porque, então,
voltando à entrevista, você deve preferir programas que existam uma entrevista, mas ela não tenha nota. Ela seja eliminatória, né, no sentido de ser um candidato que não tem perfil nenhum para a universidade, tem algum problema de comportamento psicológico, ele vai ser vetado na entrevista. Tudo bem, eu acho que é um direito, né? Conhecer o candidato, saber quem ele é, mas não dar nota para a entrevista. Muito suspeito nota para a entrevista. De preferência, fuja dessa história, tá? De programas que deem nota para a entrevista. E o outro elemento é a questão do projeto de pesquisa, tá? O projeto de pesquisa também é um pouco subjetivo, porque cada projeto é diferente do outro, né? Mas aqui, de qualquer maneira, você já tem um critério avaliativo um pouco mais bem fundado. Você pode procurar os projetos de pesquisa que foram aprovados, das pessoas que passaram no mestrado ou no doutorado no ano anterior, né? Você lê as instruções de como elaborar o projeto de pesquisa e elabora como o programa pede. Não adianta você fazer um programa lindo de pesquisa que o programa não pediu. Ele não pediu aquilo ali, tem coisa que ele pediu e você não colocou, né? E o projeto de pesquisa ele tem que ser fundamentalmente uma coisa com o pé no chão. Não adianta você prometer muita coisa que não vai poder cumprir, né? Não adianta você querer encher os olhos dos avaliadores, avaliadoras, dizendo que você vai fazer mundos e fundos, porque eles sabem que você não vai conseguir fazer em 2 anos e meio de mestrado ou em 4 anos de doutorado. Então tem que ter o pé no chão, saber quais são os materiais que você vai usar, já ter levantado esses materiais, dizer qual a metodologia que você vai usar, que objetivo você quer alcançar, de uma maneira muito simples. Por quê? Porque hoje a pós-graduação ela está, digamos assim, totalmente controlada pelas instituições de financiamento, que só querem saber de uma coisa, prazo e produção. Querem saber que a tese saia. Então, para elas, né, você deve ser um candidato, 2 ou 3, de um programa que abandonam, que não fazem a dissertação. Para essas instituições é péssimo, porque nas estatísticas deles, eles são quantitativistas, né? Isso é horroroso. Então, você tem que convencer, dessa forma você tem que convencer os avaliadores de que o que você vai fazer é algo viável. Isso é que é o fundamental no projeto de pesquisa. Você convencê-los da viabilidade. De qualquer maneira, eu também preferiria entrar numa seleção de mestrado ou de doutorado em que o projeto de pesquisa não tivesse nota, ou simplesmente aprovado ou reprovado. Tá? Isso acontece, por exemplo, lá na história da UF, o projeto é aprovado ou reprovado. Não tem condição, eu já participei de uma banca uma vez, não tem condição, reprova. E você tem critérios para reprovar, né? Tem condição, aprova, mas o que vai ser decisivo vai ser a prova escrita. Então, quanto mais você tiver um processo seletivo em que a prova escrita é fundamental, é nesse que você tem que entrar. Bom, e como é que você vai fazer a prova? Isso eu vou dizer daqui a pouco, na próxima postagem, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho. Qualquer coisa, entre em contato comigo na Universidade Livre do Alvito, que eu vou ter prazer em te ajudar se for possível, tá bom? Um grande abraço e um beijo. Tchau!